Relacionamento saudável. Sonho ou ilusão? É isso que nós vamos conversar essa noite, nessa nossa quinta-feira, feriado, 7 de setembro. Vamos ver quem vai aparecer por aí hoje, quem vai ter coragem de se encarar, de falar sobre esse tema. Daqui a pouco eu vou chamar a Camila aqui para a gente poder conversar. E a gente vai fazer um complemento hoje desses nossos últimos encontros terapêuticos. Se você está nos acompanhando desde o primeiro dessa série de encontros que eu e a Camila estamos fazendo, já tive outros com outras convidadas, mas se você você sabe que hoje a gente tinha programado para falar sobre essa questão do amor próprio e a nossa relação com o nosso corpo. Sempre voltado aqui para a questão das mulheres, não que os homens não possam acompanhar, mas sempre voltado para essa temática, né? Que é o nosso público aqui, que é com quem a gente trabalha. Porém, na semana passada, a gente percebeu que foi muito profundo e o tempo não era suficiente para a gente ir nos detalhes. E aí a gente entendeu que era muito importante trazer dois temas para falar com vocês. Um deles é a gente desmistificar mesmo o que é o relacionamento saudável. Porque como a gente fala muito sobre dependência emocional, sobre relacionamento tóxico, às vezes isso pode confundir um pouco as pessoas e ter uma ilusão do que é um relacionamento saudável. E o segundo é a gente falar um pouco sobre essa questão do amor romântico. Então, a gente vai falar sobre esses pontos hoje. Como vocês sabem, sempre tem uma música, sempre tem uma sugestão. Boa noite para quem está chegando. Se vocês puderem ir me dizendo um oi aí, muito bom saber que vocês estão aí. Boa noite, Nina, pessoal. Muito obrigada pela participação, por toda a troca. Pessoal que assiste depois também, tem muita gente me mandando mensagem, ou porque está trabalhando, ou porque o horário às vezes a pessoa não consegue. Muito legal, assim, pessoas que encaminham para outras pessoas, que põem para outras pessoas ouvirem, isso é muito bacana, queria agradecer muito vocês, porque não é porque vocês não estão aqui ao vivo, né? É muito bom ter esse feedback. E para, então, começar a sintonizar, eu já falei desse livro aqui umas quantas vezes para vocês. A gente mira no amor e acerta na solidão. Todo mundo merece ler esse livro. É uma linguagem super acessível, super fácil e ajuda a gente a desmistificar um monte de coisa das nossas relações e entender mais as nossas relações e entender o quanto a gente projeta nas relações, o quanto a gente espera e por isso que a gente se frustra, porque a gente aprendeu errado sobre o amor, enfim. E aí hoje a gente vai passar por esse caminho então, tá? Tem uma parte aqui que a Ana Sui, que é a autora desse livro, ela fala assim, de onde vem essa ideia de que há a metade da laranja? E nós vamos então falar um pouco disso, eu vou pegar um pedacinho e mais à frente, quando a Camila já estiver aqui, a gente vai falar de outro pedacinho, tá bom? Então vamos lá. Com frequência, pensamos que no amor encontraríamos a parte que supostamente nos falta, a parte que nos livraria da nossa própria falta, a parte que nos preencheria. No entanto, no amor, o que experienciamos é o contrário. Quando amamos alguém, nossa falta tende a ser duplicada. Ao encontrar um amor, a gente não encontra a parte que nos faltava até então. A gente encontra a metade que fará falta a partir dali. Mira-se no amor, acerta-se na solidão. Amar é se haver com a insuficiência do outro, que denuncia a insuficiência de cada um. Isso aqui é muito importante para a gente pensar no que é um relacionamento saudável. Amar é se haver com a insuficiência do outro, que denuncia a insuficiência de cada um. Somos seres faltantes e isso não é um problema. Aliás, está mais ao lado da solução poder fazer parceria com essa condição, inclusive porque livra o outro de ocupar um lugar daquele que nos salvará, o que certamente cai como um peso, porque ninguém salva ninguém. E ela fala, ninguém salva ninguém no campo do amor, e a gente assumir essa posição pode ser libertador. Então é por aqui que nós vamos caminhar hoje, tá bom? Vou chamar a Camila aqui pra gente já ir direto ao ponto, velho. Pera aí. Camila, acho que já foi, não sei se você recebeu aí. Vamos novamente. Qualquer coisa você manda de novo. Então, pessoal, tá chegando. Eu já ia falando para vocês esses pontos. Olha, estamos com um cenário novo. Virei.
Muito Virei a bom. mesa. Eu continuo com a minha parede lisa aqui, porque o meu espaço é muito pequeno. Daí eu penso, se eu colocar meus livros aqui, eu vou ficar colada no negócio, entendeu? Várias pessoas já falaram que eu tenho que colocar um cenário, né? Porque tem muita gente que põe, tem uns que, não sei se vocês já viram, gente, tem um cenário, não sei se vocês já repararam nos vídeos das Fake. pessoas. Só que é tipo 3D, né? E a pessoa coloca assim, dá aquela sensação. Eu falei assim, gente, eu acho isso horrível, eu prefiro a parede lisa. Vai que o negócio despenca, né? Coloca uma foto atrás de uma prateleira, né? De coisa de Não, e livro. aqui não tem muito espaço, ó. Aqui é a parede, então não dá. Mas é legal ter um cenário, olha. Muito bom, dona Camila. Camila, vamos lá, direto ao ponto, então. Boa noite, Tati. Vamos falar um pouco sobre essa questão. Lembrar que hoje a gente não vai trazer, assim, sugestões, né? Faça isso ou faça aquilo. Não foi isso que a gente trouxe no título, né? A gente está perguntando aqui, sonho ou ilusão? A ideia é a gente fazer uma troca, um bate-papo, né? Exatamente. Eu acho que é interessante a gente pensar que isso é sempre uma troca, porque, assim, na verdade, quando a gente está com o cliente na nossa frente, a gente está com alguém que se disponibilizou a se despir verdadeiramente e mostrar todos os seus machucados, todas as suas feridas, inclusive aquelas que ele não enxerga, que está lá atrás, né? E a gente tem que lembrar nessa hora que a gente pode ter todo o conhecimento do mundo, toda a teoria, todas as técnicas, mas na hora que a gente está lá, como diz Jung, a gente é uma alma humana lidando com uma alma humana. Então, assim, por mais que a gente teorize, por mais que a gente leia, o que importa é, na hora que a gente está de frente com a nossa cliente, vou falar no português aqui do feminino, por conta que a gente atende mulheres, né? Mas mais mulheres, pelo menos. Quando a gente está com o cliente ali na frente, a gente precisa sempre se lembrar disso, que é uma pessoa, que ela tem a história dela, a gente compreende toda a questão de que a gente tem a nossa história, né? Que se não recebeu o amor perfeito lá quando era criança, que também ninguém recebeu, o afeto, né? O olhar, tudo aquilo que a gente deu uma pincelada aí nas outras lives. Mesmo assim, é possível mudar, né? Através do autoconhecimento, através de querer fazer diferente, de querer mudar, de querer fazer a coisa ser melhor. Então, aí, de tudo isso que a gente foi mexendo, né? Inclusive na gente, nas amigas, né? WhatsApp bombando. Ninguém conta o que acontece depois que acaba a live, o encontro Sexta-feira e o dia seguinte. Sexta-feira, até umas 3 horas da tarde, é falando com a amiga, falando com a amiga, falando com a amiga. O resultado, né, dos encontros terapêuticos. Sim, porque mexe, né? É uma coisa que mexe com a gente. E é muito interessante porque, assim, por mais que é um tema que vem nas terapias, né, as mulheres, não era um foco. Mas, não sei o que mexeu aqui, vieram 2 clientes novas essa semana e elas não viram as lives e elas vieram falando de dependência emocional. Então, assim, isso tá, né? Eu acho que é uma coisa que começa a incomodar quando a gente percebe. Quando a gente está na terapia, especialmente, a gente vai percebendo alguns incômodos, né? Porque a gente começa a olhar, a gente começa a tirar as cortinas. Eu acho que terapia é isso. A gente começa a tirar as cortinas. E a gente acha que é só uma dor de cotovelo. Quando a gente vai ver, é um negócio lá profundão. Muito assim, maior. E eu acho que eu sempre falo que a vida que é da gente é coragem. E a gente tem que ter coragem, inclusive, para olhar para nossas dores e querer mudar, né? Porque não é fácil. A gente sabe que não é. Principalmente para isso. Eu acho que é uma das coisas que mais requer coragem. As pessoas, às vezes, fazem coisas que elas não têm ideia, mas elas fazem coisas muito difíceis, mas não têm coragem de olhar para si mesmas, né? Essa semana mesmo, num atendimento, estava trocando com uma cliente, ela falou isso, né? Sobre o trabalho que dá a gente olhar, a gente mexer nessas questões. E como tem gente que pensa e fala assim, não vou mexer nisso não, né? Prefiro ficar aqui e tudo mais. Eu falei para ela, olha, realmente, se a gente falar que não dá trabalho, é mentira.
Mas dá muito trabalho também, e muito mais trabalho, te custa muito mais caro, principalmente num certo ponto da vida, é que dependendo do decorrer do momento que a pessoa tá, ela não para mensurar isso, não tem noção, né? Ela vai pagar esse preço lá na frente, quando já é tarde demais, e aí não dá mais tempo de voltar. Porque eu costumo dizer que a gente adquire maturidade de duas formas. Eu aprendi isso principalmente não só estudando, mas como observando as pessoas, observando os atendimentos. Claro, observando também minha experiência pessoal ao longo da vida, mas muito, muito nos atendimentos. A gente aprende, então, com o passar dos anos, com a própria vida, porque a gente erra, e aí, pelo menos a ideia, claro que tem as repetições, essa semana mesmo trouxe uma história no perfil sobre os erros e o quanto a gente repete, como que a gente pode sair disso. Mas a ideia é que, com o passar dos anos e os erros, você vai aprendendo, você vai ganhando experiência. E a outra forma é a gente fazendo terapia mesmo, a gente iniciando processos de autoconhecimento. Só que, da primeira forma que eu falei, a gente paga com a nossa própria vida. E esse preço é muito alto. Às vezes as pessoas não entendem isso, né? Isso, se a gente pensa, se eu trouxer um olhar assim, de quem já foi bancária, né? Do custo do dinheiro e tal, e adaptar para terapia, a gente falar sobre o custo da oportunidade, né? O custo que a pessoa tem, ela paga com a própria vida por não olhar isso, por não encarar. Porque quando ela chegar lá com seus 60, com seus 70 anos, e que a vida começar a passar para ela num telão e ela começar a rever, ai, por que eu não fiz isso? Por que aquilo? E isso? Porque se eu tivesse lá eu faria diferente. Então, e nunca é tarde demais, não é bem assim, né? Nunca é tarde demais, não é bem desse jeito. Se você tiver lá com seus 60 anos já, não tô criticando, não. Eu tô com 45. Né? Daqui a 2 dias, 46, não se esqueçam. Então, assim, ai, meu se Deus, você já tá... Eu não deixo ninguém esquecer, não se preocupe, eu vou postar. Eu sempre aviso as pessoas. Então, assim, você tá lá com seus 60 anos, aí você olha pro lado e você fala, o que eu fiz da minha vida? Você olha no sofá lá, o velhinho do seu lado e fala, putz, grila. É aquelas histórias que a gente vê que a pessoa reencontra um namoradinho, o marido morreu, já é viúva, e reencontra um namoradinho, não sei o que também já é viúva, eles se reencontram e falam, nossa, e agora vamos viver a nossa vida. Às vezes a gente deixa de viver coisas por comodidade, por preguiça, porque dá trabalho mesmo. É mais fácil, no meu caso, que tenho obesidade, é mais fácil eu engordar do que emagrecer. sim. É muito mais fácil. Seria muito mais fácil eu falar, você hoje está com um problema pessoal, a gente vai fazer uma live de menos tempo. Então, assim, era muito mais fácil eu ter falado assim, então não vamos fazer não, porque minha semana foi muito corrida, eu não consegui pegar nada para olhar e eu vou falar aqui do que eu penso, do que eu trabalho. E eu falei, não, tá tudo bem. Nós vamos para a live assim mesmo. Porque essa é a vida, né? Mas você tocou num ponto, e claro, a gente já tá indo por um outro lugar, mas a gente já vai voltar, Sim. mas é porque você tocou num ponto importante e que eu acho que é legal trazer isso para as pessoas quando você fala nunca é tarde, porque essa semana mesmo eu conversei com uma outra psicóloga a respeito disso, dessas experiências que a gente tem com os casos que a gente atende. Depois eu li uma postagem, coincidentemente, no Instagram de um outro psicólogo falando exatamente disso, sobre o quanto que a gente tem que lidar na clínica, no atendimento, com os sonhos que precisam morrer, com os sonhos que morrem porque o tempo passou. Então, assim, nunca é tarde realmente para muitas coisas. Eu falei isso para minha mãe essa semana, que tem 60 e poucos anos. Eu falei para ela, mãe, porque eu acho que tem uma outra forma de falar, às vezes o nunca é tarde, né? Mas eu disse, mãe, sempre é tempo de você aprender a se amar e se cuidar. Eu falei para ela, eu não posso ir lá na academia. Eu falei para ela, ela não gosta de fazer exercício, mas eu falei para ela, vai na academia do bairro aí, nesses aparelhos da rua, né, que tem da prefeitura, enfim. Vai lá se esticar, se alongar, porque eu não posso alongar a sua perna por você. O seu marido não pode alongar o braço por você, mas quem vai sofrer é você. Então tá na hora de você se cuidar, fui falando pra ela. Então eu acho que assim, sempre é tempo da gente cuidar da gente, sempre é tempo da gente aprender uma coisa nova. A neurociência mostra sobre a plasticidade do cérebro, a gente tem isso, mas a gente não pode negar que o tempo passa para muitas coisas. Isso é um fato, por exemplo, para nós mulheres, a questão da maternidade, ela tá posta, né? Então, não adianta. Vai chegar uma hora
que você não vai poder mais. É o que angustia muitas mulheres. Não é o tema, nem vou enveredar por esse caminho, que isso pode ser assunto de outro momento. Daqui a pouco eu já leio aqui o comentário, mas acho que como a gente falou disso, acho que do curso da oportunidade, da importância da gente se conhecer, se questionar, que dá trabalho, que é desgastante, mas você escolhe qual o preço que você quer pagar, e se você quer pagar com a sua própria vida. Então, acho que isso é muito forte. E já indo para o nosso caminho, Camila, então, afinal de contas, o que é relacionamento saudável? Então, eu posso falar por mim. Eu acho que aquela que tem um relacionamento perfeito. E a minha prima tá aqui, a Diene, não posso mentir porque ela me conhece. Família conhece a gente de perto, né? Não só a família, temos amigas aí, elas sabem, né, como são as coisas. Mas o que eu percebo que, assim, é possível ter relacionamento saudável, mas a partir do momento que você consegue se priorizar em questão a si mesma, que você se ama, que você tá... A gente não se conhece, acho que não tem quem se conheça 100%. Não é, eu acho que não é possível, porque a gente vai mudando. A vida vai acontecendo e a gente vai mudando. Eu sou uma pessoa que muda de opinião. Graças a Deus, eu não tenho problema em dizer isso. Não tenho nenhum... Eu posso falar uma coisa, inclusive eu tenho memória curta. Eu posso falar uma coisa ontem e hoje falar outra completamente diferente. Você pode falar, mas você falou isso ontem, mas eu acho que eu mudei de ideia, então. Porque a vida, ela é um movimento, né? Então a gente vai mudando. E para ter um relacionamento saudável, eu acho que a principal é você se conhecer e conseguir entender que tem coisas em você que você não pode mudar. Não dá para mudar, por exemplo, o formato da minha unha. Então, assim, o que eu posso fazer? Aceitar, conviver com ela, pintar. Eu posso fazer algumas coisas para viver bem com isso. Tem coisa que a gente não muda, mas tem coisa que a gente pode mudar na gente. Aquilo que me incomoda, ou a forma que eu falo, a forma que eu lido com aquelas situações. Então, assim, respirar. Vou voltar para a respiração. Porque, às vezes, no filme, a gente assiste... Minha mentora de comunicação. Ai, linda! No filme, a gente pausa o filme, se a gente não entendeu alguma coisa. E a gente pode voltar e continuar assistindo. A gente pode assistir o filme na velocidade 2. Ou, o que seria o mais saudável, vamos assistir no play normalzinho. Parou, porque tá ruim. A gente para, a gente tem o direito de parar, respirar. E eu acho que isso, pelo menos os homens que eu tenho, que eu já tive alguma coisa, o meu marido, pessoas com quem eu já convivi, os homens têm isso. Na hora que você tá putaça, eles têm o dom de falar, agora eu não vou conversar. E aí, eu, especialmente, virava um cão, porque eu queria falar naquela hora, porque tem que ser agora, porque eu preciso falar, porque eu preciso falar. E isso eu fui aprendendo com o tempo. Não é o melhor momento. Então é aquela história de você socar travesseiro, de enfiar a cara no travesseiro e gritar pra caramba, de se enfiar no chuveiro e chorar de raiva. Mas não é a hora de você se derrubar, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Não é a hora de você falar assim, também eu. Não. E relacionamento é troca. Relacionamento é o tempo todo dar e receber. É concessão também. Às vezes a gente tem que ir com o marido pescar. É um saco, mas aí você pega o seu livrinho e fica de boa e conversa com a sua filha. Não tem sinal de internet nesses lugares, não tem. Então, assim, você faz as outras coisas que são possíveis. Porque também é importante para ele você estar ali, sabe? Às vezes é isso. Meu marido não gosta de ir no cinema. Eu vou com a minha filha, tá tudo bem. Então, mas isso eu acredito que seja muito uma questão de eu ter conseguido na minha vida me baixar minha fogueira. Essa coisa, né, que eu sou meio assim, desse jeito mesmo. Eu sou uma pessoa que eu percebi há pouco tempo que eu sou ansiosa. Não tinha noção que eu era ansiosa. Então, você conseguir... Você me conhece há um tempo, você já deve ter percebido há muito tempo, né? Não, então, eu pensei curioso porque eu tenho uma outra amiga que é psicóloga também, né? Às vezes muitos amigos são psicólogas. E sim, ela me disse a mesma coisa, umas 2 semanas atrás. E a vida inteira ela falou que não era ansiosa também. É interessante porque eu acho que é uma coisa que a gente meio que nega
também, sabe? Essa questão da ansiedade. E não à toa, as minhas clientes... Oi, Bruno. As minhas clientes, elas vieram com uma questão de ansiedade. E eu comecei a focar mais na questão de ansiedade, né? Eu acho que a gente acaba entrando num mundo de forma ansiosa, porque a gente quer fazer, porque a gente tem a cobrança de se não casou vai virar tia, né? Se casou, quando vai vir o primeiro filho. Eu, quando estava estudando psicologia, você não vai casar nunca, porque psicóloga não casa. Então, assim, a gente vai entrando nessas coisas e a gente vai ficando mais afoita até a hora que eu acho que a maturidade ajuda muito, né? E essa questão de você parar e se olhar no espelho. Falar, o que eu vou fazer aqui por mim? Porque, cara, não vão fazer por você. Não vão fazer por você. Seu pai fez, sua mãe já fez o que eles podiam ter feito. Aí chega uma hora que não adianta. É você pegar a sua mão. Tem uma figurinha, né, na internet da vida, que a pessoa tá com a mão assim, e vem uma pessoa e fala assim, nossa, que é isso? Aí ele olha assim, sou eu. Sim. Porque é real, é real. E eu acho que isso é o que as pessoas precisavam ter consciência e não se perder no braço das outras pessoas. Porque às vezes nem é braço, né? É todo feito de espinho. Não, muito importante você trazer a sua perspectiva, do seu ponto, né? Da sua experiência de relacionamento. Eu, inclusive, hoje, perguntei para várias pessoas, vários queridos amigos, vários queridos mesmo, responderam sobre o que era relacionamento saudável para eles. E eu achei muito legal a gente trazer isso. Vou falar um pouquinho de teoria também, claro, gente, as bases que a gente, da onde a gente está tirando tudo isso. Mas mais importante do que a teoria é o que a gente vive na prática. Né? O que a gente atende, o que a gente escuta das pessoas, o que as pessoas à nossa volta estão vivendo, para a gente poder, inclusive, olhar e falar, nossa, essa teoria faz sentido ou não faz sentido. Então, o que faz muito sentido com tudo que a gente já vem trazendo nos nossos últimos encontros terapêuticos e que vai dar base para a nossa conversa aqui, que hoje eu espero que seja mais rápida, né? É a teoria do apego. Então, a gente entender que primeiro ponto é começar a desmistificar, como eu falei, essa questão do que é dependência saudável, do que não é saudável. Porque quando a gente falou muito, eu disse no começo, sobre codependência na semana passada, eu fiquei um pouco preocupada com as pessoas, de repente, começarem a ficar com umas neuras, sabe? Assim, nossa, então eu sou codependente, meu Deus do céu. E não é isso que a gente quer aqui. A gente quer aliviar e não piorar a situação das pessoas. Então eu tenho muita responsabilidade e preocupação, sempre faço muita autocrítica e observo isso. E vocês que ouvem a gente, que vão ouvir depois, por favor, podem mandar as críticas e os comentários, é muito importante. E a gente aprende e faz troca juntos. Então, acho que se de repente você ouvir alguma coisa e fala, nossa, não tem nada a ver, não deixa passar não, manda mensagem. Deixa a gente entender qual que é o outro ponto de vista que você tem, porque é assim que a gente expande, né? É claro que tem coisas que são opiniões, não são fatos, mas ainda assim é muito importante a gente considerar os pontos de vista das pessoas. Para mim, isso faz a gente crescer muito, tá? E aí, dentro disso, a minha preocupação foi essa, porque eu me recordo que uma vez eu estava trabalhando com codependência emocional com uma cliente que vive uma relação de codependência, mas era muito difícil para ela aceitar e olhar para isso, ao mesmo tempo que, na verdade, ela olhava, mas ela voltava. Ela olhava e ela voltava. E aí ela leu um livro que eu passei para ela, que é muito conhecido, a gente acho que citou nos outros encontros, que é o Codependência Nunca Mais. E aí ela falou assim, mas se for assim, todo mundo é dependente. Então, é muito interessante os mecanismos de fuga e de negação que a pessoa tem, né? Sim, todo mundo é dependente. Eu acho que vai acabar minha bateria, daqui a pouco eu vou ter que tirar o fone. Gente, Voltou. deixa eu ver se mas deixa eu ver se o som vai ficar bom, peraí. Porque eu esqueci se está... Como é que tá o som? Tá meio ruim, mas dá pra escutar bem. É o que temos pra hoje? Então bora. Não, tá. Bom, vamos ver como Dá pra ouvir. Não, tem 20%. E esse celular até que ele dure. E a gente é bom que obriga a fazer o nosso compromisso. Vamos lá. Nada acontece por acaso. Às vezes a gente precisa trabalhar um pouquinho na pressão para cumprir as nossas metas. Faz parte do processo. Vamos lá, para eu ver se eu não perdi a linha aqui, o fio da meada. Então, é a questão da dependência. Eu até acho que a gente deixou meio que subentendido nos outros encontros isso. Ou talvez até bem claro. Mas é melhor a gente pecar pelo excesso nesse caso aqui.
Então, o que que acontece? A gente falou sobre a questão do bebê, falamos que todos nós já temos uma tendência, porque enquanto ser humano a gente depende de um outro indivíduo para que a gente possa crescer. Só que aí eu acho que a gente não falou tão claro que assim, ou é isso, eu quero repetir, deixar grifado, assim, pegar a caneta, marcar texto e falar para as pessoas, gente, nós somos seres dependentes, tá? Nós somos seres dependentes, nós precisamos nos relacionar, nós somos gregários. A gente já falou, cuidado com esse mito do amor próprio, de você achar, eu me basto, eu não preciso de ninguém, porque isso não é amor próprio. Eu já falei disso, inclusive, deixei nos destaques no Instagram, falando sobre um vídeo da Anitta e tudo mais. Mas aqui, em relação à teoria da apego, ela traz mais informações para vocês nesse sentido, porque a gente leva para as nossas relações a forma de relacionar que a gente aprende, então, quando a gente é criança. E aí, já eu explico os perfis rapidinho da teoria do apego, nós não vamos aprofundar, porque depois vocês podem pesquisar, a gente até pode falar em outro momento, mas a ideia é vocês só entenderem aqui o funcionamento da coisa e para que vocês possam, então, identificar, bom, será que minha relação é de dependência mesmo? Ou será que de codependência, dependência emocional, no sentido que já causa transtorno para a minha vida? Ou será que essa relação é uma relação de dependência dentro daquilo que seria considerado saudável? E aí, o saudável também tem a ver com o quê? Com um padrão. É uma coisa para a gente questionar, porque a Camila trouxe a visão dela. Eu vou falar para vocês um pouquinho do que os meus amigos e as outras pessoas responderam. Mas assim, quem decide o que é saudável? É a sociedade que está fora, ou são os dois, ou os três, ou enfim, nas inúmeras modalidades que a gente tem de relacionamento hoje, as pessoas que estão se relacionando? É uma pergunta que eu queria deixar isso para vocês, inclusive, né? O que vocês entendem, assim? O que é saudável? O que é um relacionamento saudável para vocês? É uma coisa para a gente começar a pensar. Por isso que eu falei que hoje seria muito mais uma provocação. Porque às vezes a gente olha de fora e porque aquele modelo de relacionamento ele é muito diferente do que a gente entende que é um relacionamento, a gente aponta aquilo como se fosse ruim, porque é muito fora da curva, porque não funciona pra gente. Então, acho que é um ponto para a gente refletir, né? E muito importante, por sinal. Porque a gente está marcado por preconceitos, enfim, pela nossa cultura, tá? Isso é um ponto muito importante. A Camila, então, trouxe como que é para ela. Os meus amigos, de um modo geral, eu anotei aqui para poder ler para vocês, né? Para não perder. Eles falaram assim, uma palavra que apareceu muito é cumplicidade. Né? Essa palavra apareceu em várias respostas, a importância da cumplicidade, a importância do diálogo. A palavra paz apareceu. Gente, pode ir comentando, daqui a pouco a gente já lê tudo, que daí a gente já vai respondendo para vocês, só para a gente conseguir. É uma nova forma que a gente está encontrando para ver se a gente consegue bater nossa meta de tempo aqui, né? Essa questão da união, da consciência. Outra palavra muito importante que apareceu e que realmente é mesmo, todas essas coisas que eles levantaram são muito importantes. A individualidade, né? O respeito da individualidade. Muito importante. Estabelecimento claro de limites, né? E aí a pessoa colocou o poder ser eu mesma. E eu perguntei para pessoas, tanto de relacionamento hétero quanto de relacionamento homoafetivo. Então, assim, para a gente poder ter esse olhar e partilhar com vocês direto da fonte. Eu acho até que eu vi que o Bruno comentou alguma coisa sobre isso, mas depois eu vou na ordem dos comentários, tá, gente? Mas eu acho que é muito importante a gente falar, né, Camila, desses pontos, porque assim, outro dia eu ouvi de uma psicóloga mesmo, que ela, e por isso que eu falei que é uma provocação, eu vou jogar para você aí, eu vou jogar no seu colo. Espera que eu vou jogar uma bomba agora. Ela falou o seguinte, que perguntaram para ela, né, no relacionamento dela, como que funciona, o que ela achava ela namora do namorado dela sair com os amigos para ir tomar uma cerveja, para ir conversar. Aí ela respondeu assim, ele não iria. Daí a pessoa colocou assim, não, eu entendi que ele não iria, mas o que você acha disso? Aí ela falou assim, no nosso relacionamento nós dois entendemos que não faz sentido. E eu tô falando que é uma psicóloga de propósito, né? Agora, vão ter outras pessoas que vão falar que isso é tóxico. Qual que é a visão de cada um de vocês do outro lado, né? Como é que é isso para você, Camila? Como é que funciona para você? O que você acha? Você acha que então? Porque, gente, quando a gente está falando sobre o que é relacionamento saudável, a gente tem que ter algumas bases e entender também, assim, isso passa pelos nossos filtros, pela nossa visão de mundo.
Isso tem uma relação de como a gente julga, né? A gente sempre está olhando pelas nossas experiências. Então, se a gente nasceu e viveu sempre no mesmo lugar, se a gente não saiu, não teve outras experiências, ou pelo menos não estudou, não aprendeu novas coisas, não viu as inúmeras formas de ser e de viver que existe no mundo, a gente tem uma tendência a achar que só aquele modelo que é bom. Ao mesmo tempo, em contrapartida, quando a gente expande, né, que é muito legal, a gente também tem uma dificuldade de olhar para aquele outro modelo. E aí eu jogo para você, mas eu falo para mim. Para mim, para eu, Ana, como é que isso soa? Soa muito estranho. Soa muito estranho. Por quê? Porque eu acho complicado, difícil você conseguir cultivar a sua individualidade se você se você está num relacionamento que você não se sente confortável para sair com seus amigos e tomar uma cerveja e poder ter a sua vida. Ai, que susto, né? eu tava achando que você estava falando o contrário. Não, é por isso que eu ia jogar uma bomba, colocar, mas eu tô falando que é eu. Só que o que acontece? Por que eu falei? Porque a gente tem que olhar para esse lugar de como a gente julga. Quem que determina se isso é saudável ou não? A pessoa senta na sua poltrona, ou abre a câmera, e ela vive assim. E para ela isso funciona bem. Eu é que vou dizer que aquilo não é saudável? Entendeu? Aliás, a gente não diz nada, né? Porque a primeira coisa que a gente faz é tirar o julgamento, põe na caixinha, guarda o julgamento, entra no atendimento e segue o atendimento com aquele cliente, segue o fluxo, porque a primeira coisa que a gente aprende num atendimento é tire o julgamento. Se você estiver com 0,1% de julgamento, o cliente não fica. Porque é o seu olhar, é uma sobrancelha que você levanta. Acabou, não tem como. Eu sempre saio. Normalmente. Eu saio normalmente e assim, eu acho que no meu relacionamento sempre foi assim, ele não gosta de sair. Então eu vou. A Dani tá aqui. Isso. Eu vou, gente, porque assim, eu gosto de sair, ele não gosta. Então tá tudo bem. Então, sexta-feira eu vou sair com minhas amigas, beleza, beleza. Aí sábado eu fico em casa, e tá tudo certo. E é sobre isso. Pra mim isso não é problema, não. Por isso que eu falei que hoje a gente vai fazer mais trocas, né? Deixa eu aproveitar então o que vocês estão comentando. Daqui a pouco eu volto com os outros pontos e falo mais um pouquinho da teoria, tá? E aí a gente fala mais algumas características que são muito importantes para a gente ter no nosso relacionamento. No nosso relacionamento saudável. E a ideia é justamente essa, a gente começar a refletir. Porque quando a gente começa a pensar sobre o que é certo e o que é errado, a gente transfere esse julgamento porque a gente vê do outro, né? Por isso que eu trouxe esse ponto, foi proposital. Então, além disso, a gente começa a criar muito rótulo no que a gente vê lá fora para os nossos relacionamentos, né, gente? Normalmente, quando sai em grupos de casais, a gente sabe a gente sabe disso tudo porque isso vem parar na poltrona da terapia, né? Aí os casais, eles se comparam entre si, né? E aí tem esse lance de que como é que o outro vive, como é que não sei o quê, e o quanto que isso impacta no nosso dia a dia, na nossa forma de se relacionar. Então, acho que é muito importante a gente começar a olhar para isso. Deixa eu ver aqui, que lá eu vi que a gente tinha falado uma coisa importante, principalmente que a gente está... Não é o nosso tema, mas a gente está em setembro e é muito falado sobre o Setembro Amarelo. E existe uma certa hipocrisia que rola nesse lance do Setembro Amarelo, né? Eu acho que até partilhei outro dia um texto que fala sobre isso. Então, de repente, todo mundo levanta a bandeira do Setembro Amarelo, mas depois, nos restos dos meses, as pessoas julgam, elas apontam, falam que é frescura, né? Que então, é sobre a depressão, né? Setembro Amarelo é sobre a depressão. Exatamente, eu vi que ela comentou sobre isso, por isso que eu queria ler o comentário dela, que ela falou sobre a importância que foi a terapia para ela, mas ela falou, ó, eu sou a favor da terapia, eu tenho síndrome do pânico e eu também já tive crise de síndrome do pânico, 2012. Aí ela fala que a minha mãe falava que era frescura, que isso não existe. Depois de um episódio ela viu. Aí ela falou que tomou medicação, que graças a Deus, né, ela aprendeu a controlar com a respiração, não depende mais da medicação. Então acho que é muito importante a gente trazer essa questão, já que a gente está dentro do Setembro Amarelo e esse comentário dela é muito importante. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso. Não porque o ano inteiro ninguém lembra, né? Aliás, se critica, fala que é falta de Deus. Aliás, eu vi... Oi, Ângela. Oi, Kátia. Oi, Jé. O pessoal tá chegando, né? Eu tô só vendo.
E durante o ano todo as pessoas criticam, falam que é falta de Deus, né? Ah, se matou porque é isso, aquilo, julga, né? Enfia os dedos na cara para falar dos outros muito facilmente. E aí em setembro todo mundo vira o que entende, que compreende, que acha que é difícil mesmo, né? Oi, Jô. Oi, gente. Então, assim, é difícil lidar com isso tudo. Igual tem o Janeiro Branco, que é da saúde mental. Então, assim, cada mês, né, a gente foca aí numa questão de uma saúde. Mas, infelizmente, as pessoas não lembram disso o tempo todo. Sim, então é um ponto muito importante que ela trouxe, acho que a gente tem que olhar, ficar atento, porque esse número aumenta cada vez mais, né? E não é porque antes não existia, sempre existiu, só que a gente hoje tem nome, hoje tem medicamento, hoje tem estudos, hoje a gente tem acesso à informação, né? Então é muito importante a gente ter esse entendimento e a gente tem um sistema também que nos adoece, que também pode ser pauta para um outro momento, mas que não é agora, né? E aí a Ana falou aqui, a Daniela falou aqui, né? Eu tive que baixar as minhas expectativas sobre o que era o relacionamento perfeito. Relacionamento é troca. E eu vi os comentários, eu já estava aqui ansiosa para falar, porque esse é o X da questão que a gente quis trazer aqui hoje, gente, porque é um outro ponto. Então a gente entender o que seria a codependência e a dependência tida como saudável, né? Daqui a pouco falo dos perfis aqui, mas já entendendo que, assim, existe um nível ali. O grande problema, para quem não viu, não vou repetir aqui agora, foi mais de 1 hora de live, depois veja o encontro terapêutico da semana passada, onde a gente falou muito sobre a dependência emocional. Mas a dependência e a codependência, né, elas estão ali ligadas, um é o codependente, que depende da dependência do outro, é uma dinâmica ali adoecida, a gente falou bastante sobre isso, mas principalmente quando um fica orbitando em torno do outro, né? E esse é o grande problema. E normalmente, não quer dizer que em todos os relacionamentos vão acontecer isso, mas um relacionamento de dependência e codependência, ele vai cair ali, ele tende a ser um relacionamento tóxico, porque acaba que o dependente também, e eu não falei disso na semana passada dessa forma, eu falei mais do codependente, então achei que é importante trazer isso também. O dependente, ele acaba se aproveitando da situação. E aí, quando a gente vê aqui os perfis da teoria do apego, vai fazer mais sentido. Então, se aquilo, para você conseguir diferenciar essa questão da dependência, assim, aquilo tá te violentando, né? Tá passando dos limites, é diferente você ajudar ali, você fazer um gesto de carinho, como a gente falou lá no nosso outro encontro terapêutico, quando aquilo já passa do limite, né? Você vira um empregado na relação, você Apanha. começa... isso aí já é o nível abusivo mesmo, já é crime. Né? Inclusive, violência psicológica, acho que foi em 2021. É importante que quem não sabe, tem uma lei, é crime. Então, Foi incluído importante... várias, né? A psicológica, a física, a financeira, a sexual, acho que tem mais, mas as que eu lembro agora são essas 4. Então, fazer sexo sem querer, não poder ter uma conta bancária, também, ficar com medo o tempo todo, porque você não sabe como ele vai reagir a qualquer situação que seja, e apanhar. Eu lembro dessas 4, mas eu acho que tem mais. Sim, tem. E isso vai se desdobrando. Aqui, como a gente falou na semana passada, a gente estava falando das coisas mais sutis, porque, gente, no caso de dependência, às vezes é tão sutil como o outro faz, sabe? Ele fala assim, por exemplo, do seu batom, né? Nossa, seu batom é tão bonito, mas quando você sai com ele, eu fico incomodado, porque você chama muita atenção das outras pessoas, daí eu fico com ciúmes. Ou essa blusa, eu não me sinto bem. Eu não gosto que você use salto, porque eu sou baixo, e daí eu me sinto pior. Esse tipo de coisa mais sutil, gente, que você querer fazer um agrado uma vez ou outra. Eu vou usar essa cor aqui porque ele gosta, e você quer fazer isso. Ok. Agora, você tem a vontade de usar o seu batom, a sua roupa, e você começa a deixar de ser você, porque o outro colocou. E olha, ele não agrediu, ele não te criticou, ele não disse... Não, ele não disse que não é para usar, mas ele manipulou.
ele te manipulou de uma forma muito amorosa, porque ele disse que ele te ama, que ele se sente seguro, mas isso é um problema para ele tratar na terapia. De novo, não é você que vai resolver. E aí é dessa forma que os relacionamentos tóxicos, de dependência, de codependência, vão minando a pessoa, porque é uma coisa aqui, outra coisa ali, e a pessoa não sabe colocar limite, aquilo se perde. Diferente de um relacionamento onde para você é importante ouvir a posição e a escolha do seu parceiro, né? Eu acho que assim, de novo, o que é certo, o que é errado? Igual tem muitas mulheres que criticam outras mulheres porque elas falam assim, olha, eu preciso falar com meu marido para eu tomar essa decisão. Isso é uma outra coisa delicada, né? E aí, o que é certo, o que é errado? Né? Porque, de repente, tem decisões que você pode realmente tomar sozinha, mas depois que você é um casal, você se tornou um casal, dependendo do tipo de decisão, como é que você vai decidir se você vai fazer uma viagem no final de semana sem confirmar, sem consultar ele se ele vai ou não, ou mesmo que ele não vá, que você possa decidir sozinho, mas se vocês têm filhos, vocês vão ter que decidir essa lógica. Então, assim, é você começar a perceber que essa relação de dependência dentro daquilo que é saudável. Agora, cuidado para ver se essa manipulação não vai acontecendo aí dessa forma que eu dei o exemplo, de forma sutil, e você está se anulando e se deixando. Então, acho que é importante. E aí, esse ponto que a Daniela trouxe, que a gente desmistificar, né? O relacionamento saudável, eu até perguntei para a Camila para ela partilhar, né, sobre essa experiência dela, porque às vezes as pessoas pensam assim, nossa, relacionamento saudável, então não tem briga? Relacionamento saudável, então, como é que é um relacionamento saudável, Camila? Do seu ponto de vista, do que você tem de experiência, dos seus atendimentos? Que a gente falou o que é, né? Agora, assim, como que é no dia a dia? Gente, é igual amigo, né? A gente discorda, a gente fala pro outro o que tá incomodando na gente. Às vezes não fala, porque às vezes você falou do diálogo, né? Às vezes não tem um diálogo tão assim. Tem coisas... É engraçado, porque hoje em dia eu percebo que tem coisas que a gente não precisa falar um pro outro. A gente só olha já... Tipo mãe. Sabe aquela mãe que olha assim... Não precisa ser nessa força, nesse olho. Mas assim, tem coisas que a gente não precisa nem falar. Um já sabe que, ó, não foi legal isso aqui. Mas eu acho que o relacionamento cada um vai construindo o seu relacionamento de uma forma, sabe? O que a gente não pode fazer é repetir. Então, a Ângela Olhar já diz, nós somos assim, fofas. Então, assim, a gente sai de um relacionamento péssimo e já engata em outro, querendo que aquele seja melhor que o anterior. O universo vai confabular para. E assim, a gente vai evoluindo na coisa ruim. Porque se você não para e não avalia, outro dia eu vi uma mulher falando assim, gente, eu termino um relacionamento, quando eu termino um relacionamento, ela falou, tô junto há 8 anos, acho. Eu anoto o que teve de bom, o que teve de ruim, onde eu errei, onde eu tenho que melhorar, o que eu quero no relacionamento, o que eu busco no relacionamento, já que aconteceu isso que eu não curti, o que eu quero? E eu me dou um tempo, eu não entro num relacionamento, porque assim, parece que você tem que trocar figurinha, né? Tem uma época da vida que eu não sei o que acontece. Fogo! Que você sai de um relacionamento, você entra no outro, você sai de um, você entra no outro, pra tampar o buraco bendito do vazio, que eu acho que nunca vai deixar de existir. Não. A gente sempre vai ter esse vazio dentro da gente. Sempre, sempre, sempre. Aliás, eu vi um cara falando que esse vazio é a mãe, porque a gente só sentiu completo alguma vez na vida quando a gente estava dentro da barriga. Eu não sei, eu não fui estudar sobre isso. Essa é uma visão psicanalítica, né? Essa é uma visão psicanalítica. Então, também não é aquela história. Não, mas o Lacan fala muito dessa questão da falta, né? E que essa falta é que nos move. E isso também tem a ver com o pedacinho que eu li para vocês aqui no livro, né? A gente entender-se como seres faltantes, porque a Ana, ela trabalha muito na linha do lacaniano. A gente se entender como um ser faltante, mas aí a gente, quando tem consciência, quando faz terapia, Camila, a gente entende que ninguém vai preencher essa falta. Exato. E a gente aprende a conviver com essa falta, né? Exatamente. A gente aprende a conviver, a gente aprende a lidar com isso. Nós não somos adolescentes o resto da vida. A gente vai envelhecer e a gente tende a amadurecer e tende a entender isso.
é um processo e faz parte da gente. Esse buraquinho, tem uma música, né? Do buraquinho. Seu coração. É das Chiquititas? Chiquititas. O meu coração tem buraquinho. Então, ele vai continuar existindo. E isso faz parte da maturidade, sabe? Não vai ser o outro que vai tampar os seus buracos. Não vai ser isso. Não cai nessa, sabe? Assim, acho que a maior coisa de tudo isso que a gente falou aqui nessas 3 lives é, se você tá nessa, vai buscar ajuda. Porque, assim, quando a gente se coloca no colo do outro, na mão do outro, é pesado. É muito pesado. É muito pesado, era isso que eu ia falar. E aí, quem que vai dar conta disso, né? Aí o relacionamento não tem como ser saudável mesmo. E aí, é por isso que a gente às vezes precisa se questionar também, porque às vezes você tá falando, é codependência, meu relacionamento tá tóxico, porque eu tô aqui, mas eu só dou e não recebo. Aí você vai entender um pouquinho quando eu falar aqui sobre o perfil, mas também às vezes não é, gente. Às vezes é mesmo uma questão de você fazer uma terapia e perceber o seu padrão de comportamento, né? E mudar. E desmistificar. Então, assim, o relacionamento é saudável desde que ele não ultrapasse os seus limites, desde que ele não te violente. Mas aí a gente vai cair naquilo que a gente sempre escuta, porque é um fato. Como que você vai conseguir fazer isso se você não se amar? Como que você vai conseguir fazer isso se você não aprendeu a se amar? E aí não é sua culpa. Eu gosto sempre de falar isso porque por muito tempo, eu percebi que os processos terapêuticos, às vezes, o Bruno falou uma coisa aqui que eu quero ler também, eles vão traumatizando a gente se a gente não tiver um terapeuta bom, sabe? Porque o terapeuta tem os filtros dele. Se ele não souber separar, ele vai ficar colocando as questões dele sobre a gente sem perceber. Então, assim, não é sua culpa, porque a sua forma de amar tem a ver com tudo que você recebeu no passado. Você só está reproduzindo. A gente vem falando disso. Se você não ouviu, não acompanhou os últimos encontros terapêuticos, vejam depois, estão todos salvos aqui no perfil. Se você não conseguir encontrar, manda o direct que a gente manda para você, isso não é uma questão. Se você é mulher, você pode participar da comunidade gratuita, que é exclusiva para as mulheres, o link tá na bio também, aí lá eu sempre mando também. Mas a gente entender isso, que de repente a gente trouxe isso, tá repetindo agora, mas não é minha... E aí a gente entende, nossa, não é minha culpa, porque eu sou um resultado disso, mas a partir de agora a gente já falou também, tô repetindo, eu tenho consciência, então agora eu vou cuidar e eu vou mudar, né? E aí você pode construir um relacionamento saudável que não existe, como a Daniela falou ali, não existe, não é perfeito. Não é, gente, vai ter briga, vai ter diferença. E aí um ponto que você trouxe, Camila, sobre outra coisa que eu acho que é legal a gente entender que não vamos trazer aqui não é uma regra, você trouxe uma coisa que funciona para você, igual você falou assim, eu queria às vezes conversar naquela hora, queria resolver naquela hora, e eu entendi que aquilo não funcionava. E realmente eu também acredito que às vezes você precisa deixar a poeira baixar, nem tudo você precisa falar naquela hora. Às vezes e aí tem várias técnicas, eu gosto muito de escrever. Aí você pode usar bloco de notas no seu celular, você pode escrever no papel, que aí a hora que você escreve, aquilo clareia é uma ferramenta que eu partilho muito nos processos terapêuticos, aquilo clareia sua mente, de repente você ia ser grosseiro, você ia vomitar um monte de coisa na pessoa, e aquilo não ia ser legal, e aí você encontra uma outra forma de fazer, você se lê e fala, nossa, nem é isso, dá tempo da raiva passar. Mas você vai ouvir, porque tem terapeutas que falam isso, você vai ouvir, e aí dependendo, porque eu lembrei que tem uma coisa relacionada com o que o Bruno falou, vocês já vão entender. Dependendo, eu já ouvi isso de pessoas religiosas, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque daí tem a ver com a fé daquela pessoa. Eu já ouvi falar dessas pessoas, da visão dessas pessoas, que é assim, você não pode dormir brigado, você não pode dormir desse jeito, que isso vai prejudicar o seu casamento. O que funciona para você? No seu relacionamento, funciona de repente deixar passar, escrever, pensar, deixar a poeira baixar? Ou você, mesmo naquela situação, você prefere resolver e você consegue dialogar sem um violentar o outro e pôr tudo em ordem e não dormir brigado? Faça isso. Mas cuidado com essas receitas prontas que a gente vê. Porque daí, às vezes, você escuta um negócio desse, aí você não consegue resolver, aí você dorme brigado, aí você fica pior ainda, né, Camila? A gente fala, vamos dormir de bunda com bunda hoje. É melhor do que dormir no sofá, né? Sofá. Mas assim, cuidado com as coisas que as pessoas dizem pra você que é bom, que é saudável, que tem que ser daquele jeito. Porque aí se você não der conta de fazer, você vai ficar pior. O que é saudável
é aquilo que te traz paz. A gente podia acabar a live aqui, mas assim, o encontro aqui. Mas é isso. Então, mas peraí, mas o relacionamento nem sempre traz paz. Mas, claro, não sempre traz paz. Mas você consegue se organizar, né? Você consegue alinhar isso? Você falou sobre... você falou alguma coisa aí que me lembrou uma das respostas. Inclusive, uma das pessoas que respondeu foi uma pessoa que foi minha cliente de muitos anos atrás. Você falou alguma coisa sobre de vocês já se conhecerem bastante, daí de um olhar para o outro e tal. Ela trouxe também isso, o quanto que a importância do processo terapêutico, tanto para ela e para ele, porque ambos vinham de relações longas, mas também de muita terapia. Então, isso está sendo um grande sucesso para eles hoje, porque eles conseguem, né, sentar, dialogar. Então, acho que outra palavra que tem que grifar quando a gente fala de relacionamento saudável, não é que não vai ter briga, não é que não vai ter as diferenças, mas vai ter diálogo. Isso é muito importante. Deixa eu ler o comentário do Bruno aqui, ó, que eu fiquei falando e eu não disse. Já ouvi coisas absurdas de terapeutas online dizendo sobre o meu casamento, que por eu ser gay e Deus não aprovar minha mente, só iria piorar. Ela levava muito para o lado religioso da nossa consulta. Eu fico pensando assim, essas pessoas que falam isso, esses absurdos, elas falaram direto com Deus, e Deus falou para elas que ele não aprova, né? E quem que é esse Deus? Porque a gente precisa entender isso, porque no mundo existem milhares de religiões, milhões de religiões, não é nem milhares, com diferentes formas e entendimentos do que é Deus, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, se a pessoa ela fala isso para você, você nem paga essa sessão e já não continua, porque se tem uma coisa que a gente não pode é fazer esse tipo de coisa, porque tem muito absurdo nessa fala, né? Mas eu acho que é importante a gente ter esse entendimento das diversas violências, né, Camila, que vem. Aqui a gente até agora estava falando muito sobre esse relacionamento afetivo sexual, mas, gente, tem várias violências que vêm sobre a gente. É a minha bateria. Seja nos nossos relacionamentos afetivos sexuais, seja na amizade, seja no trabalho, seja às vezes com profissionais, né? Nós mulheres tem que tomar muito cuidado, porque quantas violências acontecem em consultório médico? Então, nossa senhora, não sei se você quer comentar sobre isso, Camila? Não, é uma coisa assim, na minha formação, lá em 1997, psicólogo não tem religião. Eu tenho minha religião. Eu, Camila, tenho minha religião e os meus clientes, se me perguntarem, eu digo. Inclusive no meu Instagram está lá, certo? Mas quando a gente está em consulta, não temos religião. É a primeira coisa, assim, que eu me lembro da faculdade, é sobre isso. A gente não fala sobre Deus. Não tem. Simples, ponto. Aliás, é uma das coisas que a gente aprende na formação, a Tati é psicóloga, é assim, a gente não pode ter quadro de Deus. Não rola. Porque você vai entrar numa... Né? Isso daí é um assunto, né? É igual política, né? Igual futebol, para quem gosta de futebol. Então, é uma coisa que estraga um atendimento. Se a gente tem que estar ali como uma folha em branco, que é assim que a gente aprende na faculdade, como que você pode ter religião? Então, assim, para mim isso não é nem ponto de discussão. Bom, eu vou começar a encaminhar a gente para o final, que a gente vai conseguir final hoje. Mesmo. Até porque eu tô com 10% aqui, e aí, assim, eu deixei um ponto aqui que eu era para comentar, mas eu não vou comentar porque eu já coloquei nos meus stories, eu vou deixar nos destaques nos meus destaques como amor próprio. Depois vocês podem ir lá ver, que é sobre o caso da Débora Seco, né? Ela dá uma entrevista onde ela fala do relacionamento e o Léo Dias, que faz a entrevista, conclui a entrevista falando que ela é muito madura. Eu deixei lá nos destaques, depois vocês vão lá e podem me mandar direct e a gente troca sobre qual que é a visão de vocês disso, né? Porque ela vai até um certo ponto, o discurso dela é muito interessante. E ali a gente não tá criticando de forma alguma a questão da não monogamia. Como eu falei no começo, existem diferentes formas de ser e estar no mundo e de se relacionar. Não tem um jeito certo, porque não é porque funciona para você assim, porque o outro isso e aquilo. E a gente vai ter que começar a se abrir cada vez mais para esse universo, né? E entender qual que a sua opinião, você tem todo o direito de ter a sua opinião.
E ela é enviesada, ela é marcada pelos seus filtros, mas é a sua opinião, não quer dizer que isso tem que valer para as outras pessoas, acho que isso é um ponto. Mas ela traz, no finalzinho da entrevista, ela se entrega, né? Porque a gente se entrega, se a gente não se reconhece, a gente não faz terapia, não está se observando, a gente dificilmente vai soltar pela nossa boca, o inconsciente é mais forte. Ela entrega ali na fala dela a relação de dependência, o quanto que ela acaba se anulando nessa relação, o quanto que ela traz essa responsabilidade para ela. Então, o quanto que é confuso, às vezes, você achar que aquilo é saudável. E aí até a Daniela tinha falado assim, olha, mas a gente já estava falando sobre o que funciona para cada um. Ela falou, se é um combinado deles em relação ao casal não sair, e se aquilo funciona para eles, qual o problema? E aí a questão ali que eu trago da Débora pra gente pensar é o quanto é perigoso, isso cai muito sobre as mulheres, e eu já ouvi em relações de traição, depois quando vocês irem lá a gente aprofunda, mas eu já ouvi de uma pessoa muito próxima que ela sabia que ela estava sendo traída pelo marido, e ela falou assim pra mim, agora o que eu faço? Você acha que eu não sei? Eu faço uma estratégia, eu sou melhor na cama, eu faço a melhor comida, eu cuido disso, eu faço aquilo, não sei o que, pra ele entender que aqui é melhor do que lá fora. E aí eu deixo para vocês pensarem, né, que perigo que mora aí, né, como que essa mulher se sente ao fazer tudo isso. Quer dizer que todas as vezes que tiver um caso de traição, a culpa é minha, porque eu não estou sendo boa o suficiente, então tem que sempre fazer mais e mais e mais para ele ficar. Aí a gente não vou entrar na questão aqui, mas vocês podem pesquisar, e a gente precisa entender mais sobre a socialização feminina, sobre a socialização masculina. A gente não tem como a gente falar de relacionamento sem falar dessas questões, isso eu acho que é muito importante. Então eu não vou aprofundar no caso da Débora, mas depois vocês podem ver. Você quer comentar mais alguma coisa, Camilo? Não, a gente falou sobre esse caso, né, hoje, e aí eu achei essa frase aqui que apareceu para mim no Instagram, magicamente. Você precisa começar um relacionamento consigo mesma antes de mais ninguém. Eu acho que isso é a prioridade para tudo na vida, especialmente num relacionamento amoroso, afetivo amoroso, que fala, agora eu já não sei mais, mas enfim, especialmente quando você quer estar dentro de um relacionamento amoroso, você precisa mesmo conseguir se entender, conseguir se aceitar, senão não vira. Eu acho que é isso, e é isso. A gente é... Dani. Duas, Dani, mas não é sempre 24 horas por dia que eu tenho preguiça dessas coisas, mas é cansativo, né? Porque a gente, enquanto mulher, a gente tem um peso, essa questão de novo, de estar solteira, essa que você falou, né? A mulher edifica o lar, né? Essa frase que você escreveu aqui. Isso tá na Bíblia. Exato. Tem até livros, né? Sobre a oração que a mulher pode fazer para que o homem seja maior e tal. Eu já vi isso. Isso é perigoso, né? É muito sério, né? Porque é cada um por si, na verdade, e depois a gente consegue andar juntos, desde que os dois optem, escolham isso, né? Eu acho que tudo que a gente troca, tudo que a gente acerta, tudo que a gente combina, não tem erro, sabe? E a gente tem o direito de mudar de opinião. Eu acho que isso é importante, porque se ela tem lá o relacionamento dela aberto e tudo mais, e em algum momento ela está insegura, é uma questão de ela conversar com ele, né? Não de ela se virar a acrobata do sexo. Porque eu acho que uma hora isso vira um autoflagelo, né? Eu fico imaginando, aprendendo a fazer polidense, sabe? Assim, se vestindo de Batgirl, eu já vou nos extremos. Não, mas não há problema nenhum, você pode fazer tudo isso. O problema aí nesse caso, né? Esse caso específico que eu falei pra vocês agora, né, não é um relacionamento aberto. O problema é ela trazer pra ela, né? Toda essa responsabilidade. Muito perigoso isso. Mas eu fico imaginando o cara chegando de cueca toda furada, ela toda... Eu já vejo a cena, assim, aquela coisa, mas meu Deus do céu. O Hassum, na entrevista que ele deu pro podcast, ele fala assim, cara, você chega em casa cansado, exausto, a mulher tá lá de... Juro que é a última coisa que eu vou falar de besteira aqui. Ela tá lá de camisola, de, como chama? Cetim, não sei o quê. Cara, isso incomoda, ele fala desse jeito, se incomoda, arranha os bicos do peito, é horrível, escorrega na cama, é ruim pra caramba.
Mas se ela tá vestida assim, cara, se prepara, vai tomar banho, escova o dente porque ela tá querendo. Vai. Agora, se você chega, ela tá com aquela camiseta de político toda furada, aquela calcinha bege, cara, nem precisa tomar banho, deita e dorme, porque Que horror! é só isso. A decadência. Olha, gente, por isso que a gente tem que começar a questionar mesmo, né? Casamento de Jesus. muitos anos vira essas coisas, gente. É sobre isso, as coisas vão ficando mais fluidas. Tem coisas que não precisam ser ditas, mas ao mesmo tempo tem momentos que a gente precisa sentar e conversar. Eu acho que cada relacionamento é de um jeito, mas que a gente precisa estar sempre atenta se está doendo, porque amar e ser amado, amor não dói. Eu acho que isso é muito essencial de ser lembrado. Se está doendo, tá errado. Alguma coisa tá errada. A calcinha apertada tá errado. O Tá sutiã doendo, que tá aperta, né? É horrível. errado. Uma calça. Então, Mas, ó, eu falei tanto da teoria do apego, que daqui a pouco acaba e eu não falo dos perfis. Depois vocês podem pesquisar mais. Eu sugiro que vocês pesquisem. Se vocês quiserem, depois vocês mandam mensagem. A gente até pode vir aqui falar sobre isso, é uma coisa que a gente pode pensar. Mas aí a gente pensa juntas depois, eu e a Camila, se for o caso, que de repente até interessante vai... Esse assunto desperta muitas coisas, mas eu deixei aqui esses 3 pontos que acho que é importante a gente entender, que a gente traz para as nossas dinâmicas e que vão estar presentes se tem essa relação. Então, o primeiro, gente, é o apego seguro. O apego seguro é aquela pessoa que recebeu os estímulos necessários, que foi cuidada, que foi amada, que teve presença não só física quanto emocional dos pais, que seria o mundo ideal, né? Aí a gente vai pensando aqui já, antes de eu falar dos outros para vocês, num país que 11 milhões de mulheres são mães solos. Agora, assim, elas não fizeram esses filhos sozinhas, né? Vocês acham que a maioria das pessoas vão ter apego seguro? Claro que não, né, gente? Claro que não. Então, assim, isso aqui é o mundo ideal. O segundo perfil seria o perfil ansioso. Ele pode ser caracterizado normalmente por uma pessoa que nasceu de uma mãe solo, não teve a presença do pai, não teve aquela estrutura, e não existe mãe. Mãe é mãe, ela não vai substituir o lugar do pai. E a gente tem que parar de querer ficar nesse lugar, porque eu vou ter que pôr aqui antes que aconteça o pior, e aí, de repente, a gente cai no meio. Vai ficar muito gente, mas é só eu seguro aqui mais perto. É só por enquanto. E eu acho que a gente trazer essa responsabilidade pra gente tem uma diferença, tá? Só fazer um barulho, tá ruim. tá bem ruim, né? Mas vamos lá. Agora tá melhor. Mas não é interferência, tá dando barulho aqui depois da gravação. Eu vou ser rápida. A Daniela falou que conversas difíceis são necessárias. É isso mesmo, se incomoda, não tá bom. Mas aqui, gente, então assim, cuidado, mulheres, quando vocês trazem essa responsabilidade para vocês, não adianta, se é uma falta, não é culpa de vocês, tem todo um sistema. Mas se faltou aquilo ali, são perdas bruscas na vida da pessoa, né? Pode então ser a falta do pai, pode ser alguém que faleceu, podem ser várias coisas. Então a pessoa cria um perfil mais ansioso. Agora tá dando uma interferência. Tá dando para você um barulho? Não? Não, tá tudo bem. Que estranho. Enfim, e aí o que vai acontecer? É aquela pessoa que o cara demora para mandar uma mensagem, você manda a mensagem, volta, a mensagem passou 1 hora e não vem resposta, ela já fica ansiosa, ela tá sempre pensando que ela vai ser deixada, ou que ela vai ser traída, ou que ela vai ser abandonada, porque essa foi a forma como que ela aprendeu, né? É o tipo de apego que ela tem. E o outro é o evitativo. Um exemplo é uma pessoa que seria considerada mais fria, ela tem um certo incômodo da presença, de muito toque, de muita proximidade, porque é aquela criança que aprendeu, a mãe largou chorando no berço, por exemplo, o pai largou, sabe? Aí ela chora, ela aprende que não vem ninguém. Depois, quando a pessoa aparece, é aquela criança que já começa a evitar, tipo, aquilo já não faz muita diferença. Gente, eu tô falando de forma bem superficial, tá? Mas é só pra vocês não entenderem. Não vai ninguém hoje ligar pra mãe e falar, olha, eu sou assim, então quer dizer que... Né? Não é isso. Não, eu vou repetir o que a gente já... Foi bom você ter falado isso. O que a gente já falou nos últimos encontros terapêuticos. Somos vítimas de nossos pais, que são vítimas de outros pais. Então chega desse negócio de culpar a mãe.
né? Chega. Até porque a gente já está num sistema que só culpa as mulheres. Então vamos parar com isso e vamos assumir a nossa responsabilidade enquanto pessoas adultas e vamos cuidar disso daqui para frente para que a gente não repita mais. Eu acho que isso é um grande ponto, né? Na semana que vem eu acho que a gente pode vir falar da teoria do apego, depois a gente vê se a gente fala disso, para não ficar pendente aqui, né? Não sei. Mas é importante vocês só entenderem que a gente tem essas dinâmicas e que a gente vai se relacionar. O apego seguro, ele não tem essas coisas? Ele tem, mas isso não paralisa ele consegue dialogar, ele consegue negociar, ele consegue acessar. Qual que é a ideia? A gente identificar os nossos apegos e trabalhar eles, claro, no melhor dos mundos é trabalhar eles em terapia, né? Se você não pode, você vai participando dos encontros terapêuticos, vai buscando livros, tem um livro sobre a teoria do apego e vai tentando trabalhar suas questões da melhor forma que você puder para você ir ajustando nas suas relações, que aí você vai se perceber também onde você muitas vezes passa do ponto. E aí a Camila finalizou com essa frase que eu achei fantástica, que é amor não dói, e eu vou deixar aqui, como eu falei, a gente não ia deixar dicas e faça isso, 5 receitas e coisa do tipo, porque isso daí é bem complexo, cada relacionamento é um, mas eu anotei 2 perguntas para que vocês possam refletir. Esse relacionamento, ele produz sofrimento? E ainda marquei aqui entre parênteses, não é, gente, raiva, tristeza, porque isso é normal a gente sentir, qualquer ser humano que se relaciona vai sentir isso, né? A gente se deparar com as nossas contradições, enfim. Mas é assim, ele promove sofrimento, ainda pus em caixa alta aqui, muito sofrimento para você ou ele promove bem-estar? Para você pensar, qual que é o objetivo de eu me relacionar? Esse objetivo ele está sendo atendido ou além dele não estar sendo atendido, eu ainda estou ficando pior do que quando eu entrei? Aí você já começa a perceber se você tem um relacionamento saudável ou não. Sou invalidada ou sou validada? Por aí você já tem a resposta, né, Camila? Porque normalmente um relacionamento que não é saudável, a gente é invalidada. Às vezes a gente não percebe porque a pessoa é muito sutil. Muito sutil. E aí você tem que estar muito desligada, né? Não. Por isso que a gente tem que estar conectada. Você tem que estar muito. Eu tinha um relacionamento que ele era muito tóxico, mas era sutil. Daí demorei um tempo pra falar, gente. E depois que acabou, eu ainda fiquei um tempão me reconstruindo, porque eu fiquei me sentindo mal, assim, de tantas críticas que tinham, mas elas eram subliminares, entendeu? Vinha um elogio, e daí no meio do elogio tinha crítica. Daí você começa. Isso pode ser relacionamento, namorado, enfim, isso pode ser no ambiente de trabalho, isso pode ser na família, com amigos, né? A gente começa a se perceber, né, que isso aqui não acontece só dentro de casa. Isso aqui acontecia também com a minha relação com meus irmãos, com meu irmão X. Nossa, isso aqui também acontecia com a minha amiga. Eu tô lembrando aqui com uma amiga minha, essa semana eu tive psicóloga. Tive clientes que falaram isso. Nossa, eu percebi essa semana que eu tinha uma relação assim com amigas. E ela falou de um caso quando ela era criança, depois ela vivenciou de novo quando ela era adolescente, e ela está vivenciando mais uma vez agora no relacionamento. Você vê que é igual Pokémon, né? Vai evoluindo. Se você não consegue. Se você não olha aquilo. Vamos precisar encerrar, porque vai acabar a minha bateria a qualquer momento. Muito bom. Não batemos a nossa meta, né? Tá aí, gente. Mas entregamos tudo. Somos um fracasso em bater a meta de tempo, essa é uma questão. Mas a gente vai melhorar, ou talvez a gente não melhore, e a gente vai aprendendo a lidar com isso. São as nossas questões, entendeu? Faz parte do processo. Muito obrigada a todos. Camila, muito obrigada. Você percebe que a cada live eu arrumo outro tema para você. Você percebeu, né? Pra te vincular isso aqui, ó. Calma, que semana que vem não vai rolar, mas a gente faz outro dia. Já tenho compromisso. Ai, meu Deus. A gente vai se falando, gente. Beijos. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.